Então, gente, vou começar aqui. Hoje a gente começa a unidade 3, certo? Então, a unidade 3.1, a gente vai falar um pouquinho sobre a transição demográfica e epidemiológica, tá? Porque nesse capítulo desse livro, a gente vai falar, então, sobre os métodos epidemiológicos empregados na investigação em saúde, tá? Então, a gente vai começar a entender como que a transição, né, demográfica, então, a mudança do perfil populacional, ele vai influenciar, então, nos métodos epidemiológicos, tá? Então, a teoria da transição demográfica, ela vai relacionar as mudanças, né, decorrentes do processo de industrialização ao longo da história. E ele leva em consideração, então, as características sociais, culturais e econômicas da população. Por quê? Elas afetam o modo de viver, adoecer e morrer. E isso vai influenciar no tamanho da população. Então, a definição demográfica, né, a transição demográfica, ela é conceituada como a passagem de um contexto de uma população que antes eu tinha altas taxas, né, de mortalidade e também de natalidade, ou seja, nascia muita gente, porém também morria muita gente, certo? Então, e isso com a mudança do perfil da população, isso foi tendo uma transição. Então, o que isso significa? Foi havendo uma mudança. Então, antigamente nascia e morria muita gente. Hoje em dia eu tenho, né, um número menor de nascimentos, mas eu também tenho um número menor de mortes, tá? E a gente vai entender como isso acontece. Então, entendendo um pouquinho sobre as taxas de natalidade. Então, a taxa de natalidade, ele vai representar a frequência em que ocorrem nascimentos na população, certo? E como que isso é calculado? Ele é calculado, então, pelo número de nascidos vivos, pelo número de pessoas que nascem, né, em um determinado local e período, por exemplo, determinado quantas de pessoas nascem no estado de São Paulo no ano de 2019, tá? E eu vou dividir, então, pelo número da minha população, que é do estado de São Paulo, pelo mesmo período do ano de 2019. E eu vou multiplicar ele por 1.000. Então, isso vai dar uma numeração, isso vai ser a taxa de natalidade que eu tenho daquela minha população, tá? Já na minha mortalidade vai ser diferente, porque eu não vou somar o número de nascidos vivos, mas sim eu vou representar a frequência em que ocorrem óbitos em uma determinada população, tá? Então, por exemplo, quantas pessoas morreram no ano de 2019? Então, quantas pessoas morreram, né? Pelo mesmo, na mesma área e período, multiplicado por 1.000. Assim, eu vou ter a minha taxa de mortalidade, por exemplo, do estado de São Paulo. E aí, falando um pouquinho sobre a história, né, do Brasil e do crescimento populacional, a gente teve 3 períodos que realmente demarcaram, né, esse marco da história, que foi a fase pré-industrial. Então, na fase pré-industrial, eu tinha um aumento gradual mais lento da população. Então, assim, eu tinha altas taxas de pessoas que nasciam e morriam, mas eu tinha um crescimento populacional lento, tá? Porque nascia muita gente, mas morria muita gente, entendeu? Então, o crescimento da população, ele era de maneira lenta, certo? Logo depois, eu tive a minha fase da industrialização. Houve o quê? Um crescimento populacional intenso. Então, nasceu muita gente, tá? Então, eu tinha um número da minha população muito alto. E isso foi denominado como crescimento transicional. Já na minha fase pós-industrial, o que, que houve? Houve uma consolidação dessa sociedade, tá? Então, meio que estabilizou. Então, muita gente, né, houve entre o número de nascidos e o número de óbitos, houve, né, o que a gente fala de uma consolidação. Então, houve um equilíbrio. Então, o mesmo tanto de pessoas que nasciam morriam, então, eu meio que mantive o número base da minha população, tá? De indivíduos da minha população, por exemplo, do estado de São Paulo.
então, vamos entender um pouquinho essa transição demográfica aqui no Brasil, para ficar um pouco mais claro para vocês, tá? Então, a população no Brasil, né, no ano de 1550, só tinha 15 mil habitantes, gente. E aí, já no ano de 1800, né, então aí, ó, 150 anos depois, essa população já aumentou para 3,2 milhões. No ano de 1950, chegou a 51,900 milhões. Já em 2000, né, que é um dos anos aqui mais próximos que a gente tem, a população já era estimada em 171 milhões de habitantes. Então, olha como a gente consegue ver, olhando para o nosso passado, eu tinha um número muito pequeno de habitantes em comparação com o que eu tenho hoje, né? Então, se você vê, por exemplo, só 50 anos, né? Na verdade, 70 anos atrás, no ano de 1950, eu tinha um terço da população que eu tenho hoje. Então, olha como teve um boom, né? Então, olhando para trás, na fase pós-industrial, eu tive um boom da população. Então, a população cresceu muito. Por isso que a gente fala de transição. O que é transição? Uma mudança. Então, antigamente, eu tinha um número menor de população, esse número deu um boom, então houve um crescimento acelerado da população, por isso que hoje eu tenho aproximadamente aí quase, né, 200 milhões de habitantes aqui no Brasil. Então, o Brasil ele teve essa mudança no perfil demográfico, tá? Porque antes a sociedade era o quê? Predominantemente rural. A gente sabe que tinha centros de cidade, tinha, mas a população, na sua grande maioria, era da população rural. Então, assim, os grandes centros eram muito menores, né? Então, tanto no estado de São Paulo, quanto no Rio de Janeiro, quanto nas grandes capitais, o meu centro era muito restrito, ele era muito mais comercial. Então, as pessoas não moravam no centro da cidade, elas iam até o centro da cidade, né? Então, elas moravam muito na área rural, tá? E as famílias eram muito numerosas. Então, é só a gente pensar, gente, nos nossos avós ou nos nossos bisavós, né? Quantos irmãos que os nossos avós tinham? A maioria eram sempre acima de 6, né? Eu lembro minha avó teve 12 irmãos. Quando ela teve filhos, ela teve 10 filhos, certo? Agora, meu pai teve só 2 filhos e eu não tenho nenhum. Então, olha como houve uma mudança no perfil das famílias. Então, antigamente, eu lembro, minha avó, então, teve 12 irmãos. Porém, o risco de morte na infância era muito elevado. Então, às vezes, até na própria gestação, já havia, então, a perda, né? Na própria gestação, as crianças morriam na infância, acometidas de alguma doença que não tinha tratamento, ou muitas vezes nem se descobriu por quê. Então, apesar de eu ter um grande número de nascimentos, eu também tinha um grande número de óbitos, tá? E aí, logo isso, houve uma mudança, onde a sociedade começou, então, se tornar mais urbana, então começou a migrar das áreas rurais, e essas famílias começaram a vir morar nos grandes centros, tá? Então, eu tinha diferentes arranjos familiares. Então, eu tinha família que tinham 5 indivíduos, família que tinham somente 2, né? Pessoas que tinham somente 3 indivíduos na família. Então, houve uma mudança. Mas nessa mudança também trouxe um baixo risco de morte na infância. Por quê? Nos grandes centros, eu já tinha mais acesso à saúde, tá? Acesso, então, aos serviços de saúde. Então, eu tinha um acompanhamento, né? Dessa gestante, um acompanhamento dessa criança, então eu diminuía então o risco de morte na infância, tá? Então, no Brasil, em resumo, a gente teve o quê? A maior frequência, a redução da mortalidade infantil, principalmente nos casos relacionados a doenças infecciosas e parasitárias. Porque se eu tinha minha população que vivia na área rural, muitas vezes ela não tinha acesso a saneamento básico, então ficava, né, com muitas vezes doenças parasitárias que não eram tratadas, e essa criança podia ir a óbito, tá? Então, houve também o quê? Um aumento da expectativa de vida ao nascer. Com esse aumento da expectativa, que antigamente era 50, 60 anos,
e hoje a gente já tem a média de 70 a 75 anos, houve um aumento na minha população idosa, certo? E também foi que eu tenho, consequentemente, eu tenho um aumento da minha população idosa, mas eu também tenho um aumento de adoecimentos nesse grupo etário, tá? Então, esse processo acelerado da urbanização e das mudanças culturais, ela também é responsável pelo aumento de acidentes e violências, né? Também como aumento de certas doenças transmissíveis. Porque, assim, enquanto eu tinha a minha população, né, ali na área rural, eu meio que as pessoas, né, elas viviam mais em famílias, então se relacionavam com pessoas muito próximas, né? Então eu não tinha, né, a mudança cultural. Hoje a gente sabe que com a população vivendo na área urbana, né, ela tem, infelizmente, mais acesso a doenças transmissíveis. Por quê? Eu tenho um boom de população, então a gente está muito mais próximo um do outro, né? Por mais que a gente tenha um melhor acesso à saúde, eu tenho realmente um boom de população, como, por exemplo, a gente está falando do coronavírus. O coronavírus ela é uma doença transmissível, né? E se ela se transmite através de como? Do contato, através de gotículas. Então, muitas pessoas próximas, elas acabam, né, transmitindo o vírus. Se eu tivesse uma população, na sua grande maioria rural, né, com certo distanciamento, a gente saberia que essa transmissão seria a menor possível. Então, como a gente fala, como processo acelerado de urbanização, ele também trouxe malefícios para a população como um todo, como o aumento dessas doenças, tá? E aí, falando um pouquinho sobre envelhecimento, né, populacional, então, o envelhecimento demográfico, ele vai se caracterizar pelo aumento progressivo da população que tem a idade mais avançada, tá? Então, eu tenho uma queda da minha mortalidade, principalmente infantil, tá? Eu tenho uma queda da fecundidade. Então, antigamente, como eu falei para vocês, nossos avós tiveram um grande número de filhos, os nossos pais tiveram um número menor, e a gente, consequentemente, né, tem a probabilidade de ter um número menor ainda de filhos, porque isso está sendo cultural. Então, isso já expressa na população essa queda da fecundidade, tá? Então, o que acontece? As pessoas acabam vivendo muito mais. Então, eu tenho um aumento da minha população idosa, tá? Então, eu trouxe até uma charge para vocês aqui embaixo, que a expectativa de vida do brasileiro... Opa, desculpa. Saiu aqui da tela, deixa eu voltar. Oh, Deus. Não. Opa. Então, uma charge que ele fala aqui que a expectativa de vida do brasileiro aumenta, né? Então, ele corre por aposentadoria, corre por pé da cova, né? Mas realmente os brasileiros estão vivendo muito mais. Com saúde, não muitas vezes, né? Mas a população tem aumentado muito os anos de vida. Então, exemplificando um pouquinho para vocês, tá? A fecundidade, então, lá nos anos, né, de 1940, a média, tá, de filhos por família era de 6,16. No ano de 2010, não chegava nem 2 filhos. Se a gente for trazer dados mais atualizados, por exemplo, de 2020, esses dados caíram muito mais. Então, a gente sabe que tem pessoas que têm um filho e tem pessoas que não têm nenhum. Então, diminuiu muito, tá? Muito, muito, muito com o passar dos anos. O processo de envelhecimento também, né? E ele se caracterizou, então, por uma feminização. Então, eu tenho uma maior proporção do sexo masculino, do sexo feminino, desculpa, em relação ao sexo masculino. Por quê? Isso é comprovado, gente. As mulheres vivem mais do que os homens. Elas se cuidam mais? Sim. Então a gente sabe que hoje a mulher ela procura muito mais o serviço de saúde do que o homem. Então ela tem uma condição de saúde muito melhor, por isso que ela vive mais, tá? Então se a gente for comparar os dados, tá, com a história, nos anos de 1980, a média de vida do homem era de 59 anos e da mulher já era maior, de 65 a 69 anos, tá? Se a gente for trazer para os anos do ano de 2010, né,
Já a expectativa do homem era de 70 anos, da mulher de 77. Então, sempre a mulher tem em consideração aí de 6 a 7 anos a mais de vida, de expectativa de vida do que o homem. Então, as mulheres vivem mais, tá? E estão vivendo cada vez mais. Então, assim, se eu falo que a mulher vive em média 77 anos, eu tenho uma grande taxa de população de mulheres idosas, certo? Então, houve um processo de envelhecimento populacional, tá? Então, como eu falei que houve um efeito da redução da natalidade e da mortalidade, isso modificou a população, tá? E aí a gente pode ver isso nessa pirâmide. Por quê? O que ela está se tornando, gente? Antigamente, vocês vão ver aqui bem pequenininho, ó, eu vou trazer para vocês aqui, no ano de 1950, como que era essa minha base, dessa minha pirâmide, tá? Eu tinha um grande número, ó, o escurinho aqui desse lado aqui, os homens e do outro lado eram as mulheres, tá? E ele falava aqui que eu tinha grande número de pessoas que nasciam e um pequeno número de pessoas que morriam, tá? Então a minha população, a pirâmide, ela era normal. O que aconteceu já no ano aqui, ó, de 2000? Essa pirâmide, ela começou a ficar mais robusta, digamos assim, tá? Havendo uma inversão. Então, e no ano de 2050, tá? Essa figura ela já é modificada. Então, eu tenho meio que uma estrutura, né, de pessoas que nascem e elas acabam sendo o mesmo número de pessoas que morrem, tá? Então, elas não nascem, não morrem cedo. Elas nascem em menor quantidade, mas elas também demoram muito mais para morrer, tá? Então, antigamente eu tinha a média de pessoas que morriam com 50 anos, hoje já tem uma média de uma população que morre com 70, tá? Então, mais um exemplo aqui, para vocês terem noção, que a expectativa de vida no Brasil no ano de 1900 era de 33 anos, gente, ou seja, tá? Os indivíduos que nasceram no ano de 1990, eles só tinham expectativa de viver durante 33 anos. Mas aí, conforme foi passando o tempo, no ano de 2010, a expectativa já era acima dos 77, tá? Então, uma média aí entre homem e mulher de uma expectativa de 73 anos. Então, o que acontece? A minha população está vivendo muito mais, tá? Então, a gente vai viver qual que é a nossa expectativa daqui dos próximos anos? Uma população, na sua maior parte, idosa, porque não está nascendo muita gente, né? Então, vamos pensar que os meus pais, tiveram 3 filhos. Então, por exemplo, eu e mais 2 irmãs, tá? E aí eu não vou ter nenhum. Então, o que vai acontecer daqui a um tempo? Vai ter maior número de idosos do que de crianças, porque as pessoas estão tendo cada vez menos filhos. Então, eu tenho mais pessoas idosas do que crianças ou adultos jovens. Então, por isso que a gente fala que a nossa população daqui a uns anos vai ser maioritária idosos, tá? Por isso que a gente sempre fala que quem tiver vontade de trabalhar com idoso não vai ficar desempregado, porque é um público que cada vez cresce mais, tá? Então, a gente já entendeu que a gente teve uma modificação, certo? Da nossa população. Então, nasce menor número de pessoas e também morre menor número de pessoas, porque a expectativa de vida aumentou. Só que também houve modificações no processo de adoecer. Então, as pessoas, elas vivem mais? Vivem. Só que elas vivem com maior número de doenças, tá? Então, isso a gente categoriza como uma transição epidemiológica, tá? Então, houve uma modificação do meu perfil, porque hoje em dia eu tenho maior número de doenças infecciosas, na verdade, eu tive uma transição de doenças infecciosas para um aumento de doenças crônicas, gente, tá? Então, antigamente, as pessoas morriam por quê? Por HIV, né? Então, elas ficavam, né, eram contaminadas com HIV, desenvolviam a AIDS, elas pegavam tuberculose, logo morriam, tá? Elas pegavam doença, por exemplo, hanseníase, né, e morria. Hoje não. Hoje eu tenho um perfil de mudança da minha população com o quê? Com doenças cardíacas, com câncer, com diabetes, com hipertensão, com doenças, por exemplo, como o Alzheimer, o Parkinson. Então, são doenças crônicas.
Então, os pacientes vivem mais, vivem melhor? A gente não tem como bater um martelo enquanto isso. A gente sabe que vive melhor, mas também vive com maior número de doenças crônicas, tá? Então, nessa teoria da transição epidemiológica, elas são apresentadas três grandes fases, tá? Pelo quais, então, os países passaram ao longo da história. Então, eu tinha uma passagem de uma fase que era uma mortalidade elevada, né, com grandes quadros de desnutrição, epidemia e doenças infecciosas, que tinham um grande impacto, né, demográfico, de grandes mortes, para mudança de fase, que era o quê? A redução da epidemia, eu tinha uma melhora no padrão geral da vida, né, das pessoas, e eu acabei reduzindo o número de mortalidades por doenças infecciosas, tá? Mas a minha população ainda continua alta, porque houve um crescimento populacional. Depois, né, o que a gente está vivendo hoje, que é o quê? É a fase das doenças crônicos degenerativas, que ela teve o início na Revolução Industrial. E ela vive até hoje, né? Então, eu diminuí o número de pessoas que morrem, eu reduzi os meus números de doenças infecto-contagiosas, porém, eu tenho um grande número de doenças crônico-degenerativas, tá? E ao longo do século XX, a gente houve melhoria nas ações do saneamento público, certo? Então, eu já disponibilizei para a sociedade a escolaridade, né? Eu aumentei, então, para a população o acesso aos serviços de saúde, por isso que as doenças infecciosas diminuíram, tá? E isso, com certeza, mudou significadamente o meu perfil epidemiológico, tá? Então, eu diminuí o número de infecções de doenças parasitárias e eu acabei aumentando, consequentemente, a expectativa de vida da população. Existem ainda diferenças sociais e regionais nessa distribuição de bens e de serviços, né, de promoção à saúde. Então, eu falo que surgiu um novo modelo, tá? No que se refere à desigualdade dos acessos de serviços à saúde, tá? Isso a gente chama de polarização epidemiológica. Por quê? É uma desigualdade social. Apesar de eu falar para vocês que é baseado em Constituição, que o acesso à saúde é uma lei, né? Ela tem que ser garantia a todo o indivíduo. O que a gente vive hoje, gente? Uma pessoa mais pobre, menos provida, ela tem acesso igualmente a quem tem um maior poder aquisitivo? Não, né? Porque, infelizmente, essa pessoa, se ela depender do SUS, ela vai ter realmente um processo muito mais prejudicado. Para marcar uma consulta, para conseguir um exame, ela muitas vezes vai demorar meses. E quem tem um alto poder aquisitivo consegue realmente pagar por um serviço de saúde muito melhor, tá? Então, por isso que a gente fala que o acesso ao serviço à saúde ainda é desigual, tá? Eu coloquei uma charge para vocês verem aqui embaixo, ó. Filho, um iPad para você, né? Alguém, uma pessoa que tem dinheiro. E do outro lado, filho, você vai e pedir, né? Então, iPad e pedir no farol, e pedir dinheiro. Então, ainda hoje, no pleno século XXI, eu ainda tenho uma desigualdade social muito grande. E isso, com certeza, é visto ainda aos serviços de saúde, tá? Então, essa diferença social, ela é refletida ainda na saúde do brasileiro, tá? Então, essas transformações que ocorreram na sociedade brasileira em decorrência da urbanização, né, na política, na economia e no ambiente, né, com essas novas formas de ocupação dos espaços urbanos, a redução da fecundidade, entre outros fatores, eles afetaram muito o processo de saúde da doença da população, tá? Então, essas modificações contribuíram para o padrão de adoecimento de forma desigual nos territórios brasileiros. Então, assim, quem tem acesso ao serviço particular, né? Então, quem consegue pagar para ter um convênio médico, ele tem uma prioridade? Tem, né? Então, ele vai conseguir diagnosticar, né, um agravo de saúde muito mais rápido do que quem está na fila do SUS, né? Então, a gente tem os dois lados da moeda. Quem tem dinheiro consegue se tratar muito mais fácil e vive mais, consequentemente,
de quem depende, né, do Sistema Único de Saúde, tá? Então, eu tenho diferentes cenários dentro do Brasil, tá? Desde a introdução dos processos infecciosos, né? Por exemplo, por mais que eu fale para vocês que houve uma redução de doenças infecciosas e um aumento de doenças crônicas, eu ainda não tenho surtos de doença infecciosa, como, por exemplo, a dengue e o coronavírus que a gente está vivendo hoje, tá? Apesar de ter diminuído, eu ainda tenho presente. E em que tipo de população isso é mais presente? Na população que tem menos acesso à saúde, tá? Então, quando eu analiso a minha mortalidade, tá, por conta dessas doenças, na minha população que tem dinheiro, né, que tem um melhor acesso à saúde, qual que é a maior frequência? De doenças crônicas, tá? Então, de doenças de modernidade, que a gente costuma falar, né? Então, sedentarismo, né, doenças que são relacionadas com tabagismo, com alcoolismo, tá? Então, de pessoas que têm acesso à saúde. É um diferente perfil de quem não tem, de quem a gente fala do indivíduo menos favorecido, né? Do indivíduo pobre. Por quê? Nessas, ainda, a prevalência de doenças são doenças infecto-contagiosas, tá? Por quê? Muitas vezes esse é o público que não vai ter acesso a saneamento básico, não consegue, por exemplo, viver em isolamento social, então acaba se contaminando muito mais. Então, gente, a população rica tem o melhor acesso à saúde e tem menos chance de se contaminar do que uma população pobre? Infelizmente, sim, tá? É esse cenário que a gente vê hoje no Brasil. Porque se a gente for trazer mais uma vez para o coronavírus, a gente sabe que o surto inicial aconteceu em que tipo de população? De viajantes, certo? Só que essas pessoas, elas conseguiam ter o diagnóstico muito mais cedo. Por quê? Qualquer sintoma que elas tinham, elas iam no hospital particular, elas já eram atendidas, era realizado o teste. Agora, quem é pobre, gente, o que está acontecendo? Por que houve esse boom? Porque a maioria das pessoas que estão graves são pessoas que não têm acesso à saúde, que foram por diversas vezes, né, procurar o SUS e não tiveram um atendimento qualificado, que muitas vezes não foram diagnosticados corretamente com coronavírus e infelizmente perderam a vida, tá? Então a gente sabe que hoje realmente a condição social e econômica vai fazer diferença no desfecho final da saúde daquele indivíduo, tá? Então, de modo resumido, gente, eu sei que é muito complexo, né, a gente entender toda essa situação, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: houve uma mudança do nosso perfil. Quando a gente fala de transição epidemiológica, é isso. Do passado para hoje, houve totalmente uma mudança na nossa população. Antigamente, eu tinha um grande número de pessoas que nasciam, então os nossos avós tinham muito mais filhos, mas também muita gente mais morria. Mas morria por quê? Por doenças infecto-contagiosas. Houve uma mudança do perfil da minha população, então a minha população saiu das zonas rurais e começou a vir para a área urbana. Quando ele veio para essa área urbana, né, eu tive uma modificação, então começou a ter menos filho, mas consequentemente a taxa, né, de sobrevivência, então essa faixa da minha população, ela começou a viver mais. E houve um perfil, uma transição também de doenças. Antigamente as pessoas morriam por doenças infecto-contagiosas e hoje elas morrem por doenças crônicas. Mas isso também vai depender muito, 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 muito da minha condição socioeconômica, tá? Então, da condição socioeconômica da minha população. Quem tem um melhor acesso, uma melhor condição financeira, vai ter um melhor acesso à saúde. E quem tem uma menor condição financeira vai ter um acesso mais prejudicado. Vai depender realmente mesmo, digamos assim, do Sistema Único de Saúde, tá? Então, o quanto que ele está sobrecarregado ou não. Dúvidas, gente, desse conteúdo? Não? Todo mundo quietinho. Hoje a gente teve poucas pessoas na aula. Só 7 pessoas.
Vamos fazer algumas questões agora, gente? Não tem certo e errado, tá? Gostaria muito que vocês participassem, só falassem qual que vocês acham que tá certa, tá? A gente vai discutir isso juntos, que, querendo ou não, isso já é um exercício para quando a gente for fazer, para fixar, né, o nosso aprendizado e ajudar também quando a gente for fazer a prova, tá bom? Então, vamos lá. Conceitualmente, a transição demográfica, ela é caracterizada pelo quê? Letra A, aumento nos coeficientes de expectativa de vida e fecundidade. B, redução na taxa de mortalidade e fecundidade. C, modificação de um contexto populacional com altas taxas ou coeficientes de mortalidade e natalidade para taxas muito reduzidas. D, modificação de um contexto populacional com taxas, né, de mortalidade e natalidade reduzidas para as muito altas. Ou a letra E, eu tive uma modificação no perfil epidemiológico com redução de doenças infecciosas e parasitárias. Vou dar uns minutinhos aí para vocês acharem qual que é a letra que melhor se encaixa. Tá bom? Na minha opinião, é a letra C, pro. Letra C. Quem mais, gente? Letra D também, pro. Letra C. Porque quando eu falo de transição demográfica, né, eu falo de uma modificação mesmo do conceito populacional, tá? Então, antes tinha altas taxas, tanto de quem nascia e quem morria, e houve uma modificação, então, para taxas muito reduzidas. Então, diminuiu o número de pessoas que nascem, mas também diminuiu o número de pessoas que morrem, tá? Então, realmente, a letra correta é a letra C. Parabéns aí para quem acertou. Vamos para a questão 2. A teoria da transição demográfica, criada no século XX, teve como referência as mudanças sofridas pela industrialização na Europa e caracterizou-se por a passagem de uma sociedade rural para uma sociedade jovem, tá? Com uma população mais idosa. B, substituição de doenças infecciosas e parasitárias por doenças e agravos não transmissíveis. C, redução da taxa de mortalidade e expectativa de vida. D, equilíbrio populacional com redução das taxas de mortalidade, fecundidade e expectativa de vida. E, superposição de doenças infecciosas e parasitárias e doenças crônicas não transmissíveis e de causas externas. Lá no século XX, né? Então, estou falando lá no ano de 2000, até o ano de 2000, na verdade. Então, houve uma mudança, né? Quando eu falo de transição demográfica, estou falando, ó, gente, vamos prestar bastante atenção, tá? De transição, diferença de transição demográfica para diferença de transição epidemiológica, tá? Quando eu falo de transição demográfica, eu estou falando de uma diferença, né? Uma mudança do meu perfil da minha população, tá? De população e não de doenças. Então, só por aí eu já... Então seria a, né? Tá falando de mudanças de jovens e urbanas sobre a população idosa, né? Isso mesmo, né, José? Porque se eu estivesse falando de transição epidemiológica,
eu realmente poderia levar, então, em consideração a letra C ou a letra B, que aí está falando de doenças, tá? Mas não, como eu estou falando de transição demográfica, eu estou falando do perfil da minha população. Então, houve uma mudança da minha sociedade rural para a minha sociedade urbana. E houve o quê? Um aumento da minha população mais idosa. Então, a letra correta é a letra A, tá? Ok. Três. A transição epidemiológica, ela é caracterizada por mudanças no perfil de morbimortalidade da sociedade, devido à redução da taxa de mortalidade infantil e expectativa de vida. B. Redução da taxa de fecundidade e mortalidade. C. Aumento na taxa de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias. D. Aumento na taxa de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias e redução das doenças crônicas não transmissíveis. Letra E. Redução na taxa de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias e aumento na taxa de mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis. Então, aqui eu estou falando de transição epidemiológica, então eu estou falando de doença, certo? Se eu estou falando de mudanças no perfil de morbimortalidade, quando eu falo, gente, morbimortalidade, eu estou falando de mortalidade por doenças, tá? Então, morbimortalidade, ele é uma junção de morbidade, que é doença, com mortalidade. Então, morbimortalidade é doenças, é morte por doenças. Então, qual que vocês acham aí que melhor se encaixa? Lá, então, na transição que a gente discutiu, houve redução da taxa de mortalidade infantil? Houve. Mas houve redução da expectativa de vida ou aumento da expectativa de vida? Houve aumento da expectativa de vida, não foi? Reduziu o número de pessoas, de crianças que morriam, mas houve aumento da expectativa de vida. Então, consequentemente, a gente anula a questão A, certo? Porque houve aumento da expectativa de vida, não redução. Então, beleza, já excluímos A. Letra B. Redução da taxa de fecundidade e mortalidade. Sim, houve uma redução na taxa de fecundidade e mortalidade. Mas aqui eu estou falando o quê? Eu estou falando de morbimortalidade, então de doenças. Então aqui não entra. Então a letra B já está errada também. Letra C. Aumento da taxa de mortalidade por doenças infecciosas. Aconteceu isso ou não? Não, né? Houve uma redução na taxa de doença infecciosa, não houve? Antigamente as crianças, os adultos não morriam por doença infecciosa. E eu falei para vocês que houve uma mudança, certo? Então a letra C também está errada. Letra D. Aumento da taxa de mortalidade por doenças infecciosas e redução das doenças crônicas não transmissíveis. Não, gente, o que aconteceu? A transição epidemiológica, ela veio para me falar que o quê? Houve uma redução de morte por doenças infecciosas e houve um aumento da minha mortalidade por doenças crônicas. Porque isso é o que acontece hoje em dia. Hoje em dia, a gente morre... Qual que é a primeira causa de morte da minha população? É dengue? É tuberculose? É HIV? Não, é doenças cardiovasculares. Qual que é a segunda causa de morte? Câncer. O que são isso? Doenças crônicas não transmissíveis, tá? Então, por isso que eu falo que a minha população hoje, ela morre mais por doença crônica do que por doença infecciosa. Então, a nossa transição epidemiológica, ela é caracterizada pela letra E. Redução na taxa de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias e aumento na taxa de mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis. Certo?
Entenderam, gente, o conteúdo? Vocês têm alguma dúvida? Eu sei que é um assunto complexo. Não, professora. Certo? Hoje tivemos poucas pessoas. Eu consegui entender também, professora. Só não estava falando antes porque meus filhos estão brigando aqui, desculpa. Imagina. Então, gente, é isso, tá? O conteúdo da aula. Não é muito fácil. No AVA de vocês, gente, na web aula, tem um vídeo muito legal para vocês, que um professor que ele desenha essa transição epidemiológica. Então, quem puder assistir, tá escrito web aula lá, tá? Na seção 3.1, então, de saúde coletiva. Assistam o vídeo, tá bom? Depois tem um artigo para vocês lerem, que vai elucidar bastante. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou disponível. E eu queria falar para vocês mais uma vez parabéns, que vocês foram muito bem na prova, tá? Fico muito feliz de verdade. E até semana que vem, na próxima aula de saúde coletiva. Tá bom, gente? Bom descanso para vocês e bons estudos. Obrigada, professora. Bom descanso.